Alô, galera do SEC, do nono ano. Eu, professor Zé Alexandre, vou colocar pequenas aulas, pequenas informações para você no decorrer desse período nosso, né? Na verdade, a gente começou o nosso ano analisando e discutindo a questão do repouso e do movimento. A gente chegou à conclusão que um corpo pode até estar num determinado momento em repouso em relação a A, e este mesmo corpo, no mesmo instante, pode estar em movimento em relação a B. A questão de estar em repouso ou estar em movimento é uma questão muito relativa, depende muito de quem está analisando. Por exemplo, a gente sempre pensa que a Terra está em repouso, e realmente está. Em relação a nós, ela está em repouso, mas a mesma Terra pode estar em movimento em relação a um outro corpo qualquer, como, por exemplo, em relação ao Sol. A Terra está em movimento em relação ao Sol. A gente também falou da situação do repouso e movimento de um corpo em relação ao outro. E a gente chegou à conclusão, lembram, de que se um corpo A está em repouso em relação ao corpo B, o corpo B estará em repouso em relação ao corpo A. Na verdade, o que a gente tem que entender é que como um corpo A, entre aspas, percebe o corpo B e como o corpo B percebe o corpo A. Então, por exemplo, se eu estiver sentado em um banco do Jardim de Miracema, admirando a nossa linda fonte, eu posso dizer que aquela fonte está em repouso em relação a mim. Então eu estaria em repouso em relação à fonte, ok? Mas se eu estiver caminhando, me aproximando desta fonte, eu posso dizer que eu estou em movimento em relação à fonte, mas o que eu vou perceber é a fonte se aproximando de mim. Então esta fonte estaria também em movimento em relação a mim. A questão do movimento e do repouso é muito interessante. Ela depende muito de quem está analisando, de quem está percebendo aí. Quando um avião, por exemplo, passa sobre a cidade de Miracema, quem está no avião percebe a cidade de Miracema andar em sentido contrário ao sentido do avião. Mas quem está no avião percebe, por exemplo, a asa do avião em repouso. Percebe-se que a questão do movimento e do repouso, mais uma vez, é uma questão que depende de quem está analisando, depende do referencial. E nós discutimos isso. Espero que você pense em outros exemplos do nosso dia a dia aí e aplique isso na sua vida. Ok? Um abraço e até a próxima aula nossa.